Boa tarde, Janete. Boa Boa tarde, minha tarde a irmã. todos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esse encontro, mesmo virtual. Ele acontece todas as quintas-feiras à tarde na nossa Casa Espírita. E nós vamos dar início à nossa reunião sempre com aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe nossas dívidas, se também perdoarmos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo o mal, hoje e sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam em todas as tarefas, nós damos por aberta a nossa reunião da tarde de hoje. A primeira parte é a parte doutrinária. E nós vamos estudar uma lição do livro Vinha de Luz, a lição de número 97, que tem como título O Verbo é Criador, que inicia assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Frase de Jesus, registrada por Mateus, no capítulo 15, versículo 18. E diante desse versículo, Emmanuel vem nos dizer: o ensinamento do mestre sob o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem através do poder verbalista os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria, semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios íntimos, infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio, por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca,
porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. O que essa lição está nos trazendo? Está nos dizendo que o verbo é criador, quer dizer, a palavra que sai da nossa boca atinge as pessoas e cria as situações de conforto ou de desconforto, de serenidade ou de animosidade, de alegria ou de tristeza. Ele traz todos os exemplos aqui. Então, é isso que o título quer dizer. Tudo que nós falamos cria um ambiente. E aí, Mateus registrou essa fala de Jesus, né? Porque ele, com certeza, achou de uma profundidade e de uma autenticidade essa frase que não temos como fugir disso. E o mestre diz, né, que a letra, essa lição é uma profunda advertência. Reflitamos sobre isso. O mestre nos advertiu. Presta atenção no que tu diz, meu irmão, porque o que tu diz promove os acontecimentos ao teu redor. E Emmanuel vem nos dizer que é indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo. Claro, porque a boca fala do que cheio o coração. Jesus também disse essa frase. E o que sai do coração e da mente pela boca é uma força viva e palpitante envolvendo a criatura para o bem ou para o mal. Vejamos o que ele diz aqui. É de uma força palpitante e viva que vai influenciar o nosso irmão, para o bem ou para o mal. Primeiro ele cita os exemplos do mal, né? Ele fala que do íntimo dos tiranos, por esse processo, né, falando, eles movimentavam e promoviam guerras. Os tiranos, o que tinham no coração? Ódios, raivas, invejas, sabe lá, né? Sabe lá, quando sentimento ruim, pesado. E aí o que eles faziam? Colocavam para fora, ou dizendo ou agindo, né? Era o que ia no coração. Aí eles promoviam guerras, movimentos destruidores ao redor do mundo, nas nações, né? E ele diz, lançavam ruína e aniquilamento, porque é o que nós sabemos das guerras, das batalhas, muitas que aconteceram no mundo por conta desses sentimentos penosos, pesados, inferiores, né? A rudeza do ser humano lá nos primórdios, né? Quando não se tinha moralidade. Ele cita também os caluniadores. Nossa, da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, por mais boa que a pessoa seja, por mais boa vontade, mas quando é atingida por uma calúnia, muitas pessoas fraquejam, desanimam, se entregam, e aí, é ele que é fraco. Sim, também há uma fragilidade, com certeza, mas há um peso nessa palavra caluniadora, há uma energia que aniquila realmente quando sai da boca de uma criatura do mal, que vai uma palavra com maldade. E isso escurece os horizontes mentais do ser humano, do irmão de caminhada, né? Aí, como ficam os mais frágeis, ficam entregues, se desanimam, de verdade. Ele diz também os que saem dos corações maus, dos perversos, dos inconscientes. Então, qualquer
palavra dita por uma criatura nessas condições leva maus fluidos, leva energia negativa, leva desamor ao seu interlocutor, ao seu irmão de caminhada. E Emmanuel vem nos dizer, né, que tudo bem, que as criaturas agem assim, prejudicam o outro, mas que um dia colherão os frutos amargos dessa atividade infeliz. Importante é que nós sabemos isso. Nós já estamos tendo acesso a esses ensinamentos, ao Evangelho de Jesus. Mas tenhamos em mente que no mundo ainda há uma leva de criaturas que não chegaram nessa condição, que não conhecem o Evangelho de Jesus, que não conhecem ainda o Evangelho de Jesus. Então, essas criaturas se vibram, né, no mal, nesse lado negativo, de não medir as palavras, de não olhar o que diz, simplesmente falar, ofender, magoar. Então, a nossa obrigação moral cristã é fazer oração para esses irmãos que ainda caminham de maneira equivocada na vida. E sabemos que há uma boa parcela da humanidade ainda. E aí Emmanuel parte para o outro lado. Ele diz que também há a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas. Essa sim, essa cresce e dá resultado. Porque quando a pessoa tem bondade no coração, tudo que essa criatura disser vai fazer bem para o seu irmão, esteja onde estiver, seja em que condição estiver, uma palavra bem colocada, harmoniosa, com amor, com sentimento fraterno, ela vai fazer o bem onde ela chegar. Ele diz que o auxílio fraterno espalha benefícios infinitos. É o que nós podemos fazer com aquilo que já temos, que conhecemos, que entendemos que devemos fazer o bem. Já entendemos isso. Então, vamos usar a nossa palavra, o verbo, né? Como diz o título da lição, o verbo é criador. Nós criamos o ambiente ao nosso redor de acordo com o que dizemos aos nossos irmãos de caminhada. Teve um teórico da psicologia, também nós estudamos isso, ele disse, o que eu digo, eu deixo o outro feliz ou triste, alegre ou chateado, cabisbaixo ou animado, tudo o que eu digo vai chegar no outro e vai promover um efeito. Então, aqui, segundo Emmanuel, os que têm o sentimento bom vão levar benefícios infinitos ao seu irmão de caminhada. O perfume do bem, como ele diz. E esse sim, mesmo se que seja derramado entre criaturas ingratas, ele diz, ele volta para nós de maneira reconfortante e de paz. Ele volta. O bem que nós dizemos ao outro, que promove a paz, a harmonia no coração do outro, volta para nós. Este é um benefício que está aí gratuito para nós. O ato de bondade é invariável força benéfica. Todo ato de bondade é uma força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Quer dizer, vai fazer bem ao outro e vai trazer bem para mim mesmo. Então, vamos fazer o bem, vamos usar bem este verbo, essa palavra que nós dizemos, que ela seja sempre de bondade, de fraternidade.
Ele diz que há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio. E ele diz, por intermédio da conversação estimulante e sadia, às vezes só conversando com uma pessoa nós já conseguimos alegrá-la, animá-la, entusiasmá-la mesmo, com uma conversa, com uma fala positiva, de bondade, de estímulo, né? Se conseguirmos levar o estímulo, muito bom, isso é muito bom. Nesse tempo que estamos vivendo, com essas dificuldades todas que estão acontecendo, olhe o valor de uma fala, de uma palavra bem colocada, bem dirigida, o valor que tem o verbo que sai da nossa boca. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome. São potências. O que falamos chega para o outro como uma potência do bem, que seja do bem, né? Que seja o bem dito por nós, espalhado, né? Levado ao outro, que seja levar o bem, usar bem esse verbo. E eles agem de acordo com a nossa responsabilidade e perto de nós, vamos sentir o resultado da nossa fala positiva, e também longe de nós. Muitas vezes nós nem ficamos sabendo, mas nós alegramos uma criatura lá longe por ter escutado uma palavra de conforto, de esperança, de bom ânimo. Então, as nossas intenções mais secretas, muitas vezes, são usadas para levar essa energia boa ao nosso irmão de caminhada. E é claro que Emmanuel vem nos dar um alerta, né? Ele diz: é imprescindível vigiar a boca. Então, nós sabendo disso, vamos nos vigiar, vamos ver o que estamos dizendo, falando, que muitas vezes a gente fala alguma coisa sem pensar muito. Isso acontece, somos imperfeitos, nós fazemos isso. Muitas vezes colocamos uma palavra ali que não cabia, que não ficou bem. Prestemos atenção, porque ele diz aqui, ó, é imprescindível vigiar a boca, porque o verbo, olha o que ele diz, o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossas personalidades. O verbo, o que nós falamos ao outro, faz tudo isso. Vamos repetir. Ele cria, o que nós falamos, cria situações boas ou não tão boas, insinua, quer dizer, dá a entender, inclina, influencia as pessoas, modifica, o que nós falamos, podemos modificar o bom ânimo de uma pessoa num instante. Renova, que bom, né? Quando renova, é uma bênção isso. Ou destrói, né? Muitas vezes destrói um sonho, destrói algo de bom que tinha ali, uma palavra mal colocada pode destruir bons sentimentos. Então, Emmanuel nos recomenda que prestemos atenção no que formos falar. Onde vamos falar, o que vamos falar, de que maneira vamos falar, porque a maneira de falar também é importante. Com harmonia, com bondade, com certeza, tudo que dissermos com bom ânimo, com bondade no coração, com vontade de ajudar o próximo, esteja ele na condição que estiver, com certeza, tudo o que dissermos pode fazer a diferença na vida do nosso irmão de caminhada. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos que o Divino Mestre, recordemos com o Divino Mestre, de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem.
Então, vamos contaminar os nossos irmãos de caminhada, lembrando que nos ensinou Jesus, vamos contaminar de maneira positiva, generosa, bondosa, para que, assim, poderemos estar construindo um mundo melhor, um amanhã melhor para o nosso irmão de caminhada. Pelo menos Jesus espera, né, que façamos isso com o tantinho que já sabemos dessa sua doutrina. É isso, meus irmãos, muita paz. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso estudo doutrinário da tarde de hoje, a segunda parte é dedicada ao estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como meus irmãos e irmãs sabem, marca o nascimento da doutrina espírita no mundo. Agora, nesse mês de abril, o Livro dos Espíritos completa 164 anos. Ele é o primeiro das 5 obras da codificação espírita. Por isso ele é tão amado por todos nós. Então, na continuidade do estudo, nós vamos continuar o nosso estudo a partir da questão 259 de O Livro dos Espíritos. Essa questão, Kardec e os médiuns que o ajudaram na época da codificação espírita fizeram a seguinte pergunta aos espíritos de luz. Essa questão ela está no livro 2º, capítulo 6º, que trata da vida espiritual, que tem como subtítulo Escolha das Provas. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Esta é a pergunta. E os espíritos de luz dão a seguinte resposta: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequência da posição em que vos achais e, muitas vezes, das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, sabia a que arrestamentos se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Ao escolher tal caminho, sabe o espírito que gênero de lutas terá que sustentar. Sabe, portanto, a natureza das vicissitudes que irá encontrar, mas ignora quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos, os que influem no destino, estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas precauções, porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás, mas é possível que nem caias, se fores bastante prudente. Se, ao passar pela rua, uma telha lhe cair na cabeça, não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente. Ou seja, essa questão 259, então, a dúvida de Kardec e dos médiuns da época é: já que nós precisamos passar por provas, por testes, que vão verificar se nós já evoluímos ou não rumo à perfeição, já que a evolução é uma lei natural
e que todos nós evoluímos um pouquinho a cada existência, Kardec e os médios estavam em dúvidas. Será que tudo que nos acontece estava previsto? Ou foi escolhido por nós? E aí, então, os médios deram essa resposta. E aí, né, isso nos lembra, né, ensinamentos basilares da doutrina espírita. Né? Nosso querido e amado Chico Xavier dizia que nós temos uma vida e muitas existências. E para cada existência que nós retornamos ao corpo biológico, ao corpo físico, cada um de nós ficou séculos, muitas vezes, na fila, né? Não foi nem pedindo, dizia Chico, mas implorando uma oportunidade de regressarmos ao corpo físico e material para que pudéssemos, então, continuar a nossa linha evolutiva. Bem, então, com a permissão de Deus, regressamos ao corpo físico e continuamos, então, a nossa jornada evolutiva. Só que antes de nós renascermos, junto com os espíritos de Deus, os espíritos de luz, nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório. A doutrina espírita nos ensina isso. E ao fazer o nosso planejamento reencarnatório, e é isso que essa questão trata, nós colocamos, então, os grandes eventos que aconteceriam na nossa reencarnação, que nos ajudaria, sobremaneira, nesse processo evolutivo. Então, nesse planejamento reencarnatório, nós colocamos que, para que nós continuássemos evoluindo, temos que pagar débitos, quitar débitos de vidas passadas. E neste pagamento dos débitos das vidas passadas, então nós vivenciaríamos alguns eventos, algumas experiências mais importantes, como diz aqui a questão 259. Então, a quitação desses débitos que nós vamos fazer a cada encarnação, em linhas gerais, são os grandes eventos. Mas os detalhes ficam por nossa conta, né? É isso que a questão trata, no nosso dia a dia. Então, o pagamento dos débitos de vidas pregressas será feito através da nossa vontade, através das nossas escolhas. E daí nós vamos pagar, então, esses débitos com amor ou pela dor, né? Então, os grandes eventos nós vamos vivenciar, porque eles são fundamentais para o nosso processo evolutivo. Mas, se nós vivenciarmos esses grandes acontecimentos da vida, do ponto de vista da amorosidade, do acolhimento, da paciência, da benevolência, do amor, ou se nós vamos vivenciar essas experiências pela dor, né? Então, os grandes eventos são fundamentais nesse processo evolutivo. E fomos nós que os escolhemos juntos com os espíritos de luz. Por quê? Porque eles são fundamentais para o nosso processo evolutivo. Bem, agora, claro que as pequenas coisas triviais do dia a dia, isso não constam do nosso planejamento reencarnatório, como diz a questão 259. Os detalhes secundários se originam das circunstâncias, da força das coisas, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então, as grandes como as pequenas coisas, nós escolhemos. E muitas vezes ficamos brigando com Deus, com as coisas que nos acontecem, porque nos esquecemos que nós somos os autores, né? Aqueles que escolheram, né? E que colocamos essas escolhas no planejamento reencarnatório. A questão seguinte é a questão 260, de O Livro dos Espíritos. E ela diz assim: como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Bom, então temos que passar por provas, expiações? Sim, porque elas são fundamentais para a nossa evolução como ser, como filhos de Deus. Mas daí querer nascer entre gente de má vida? Pergunta Kardec.
a resposta dos espíritos. É necessário que seja posto num meio em que possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se ache em contato com gente dessa espécie. Então, se nós temos que passar por provas e expiações, será que também nós escolhemos provas, tá? Como esta, de nascer no meio de gente de má vida, né? Então, aqui, né, é muito importante que a gente tenha claro que, para nossa evolução, nós precisamos, além de pagar débitos, nós precisamos desenvolver virtudes. Virtudes. Então, vamos pegar um exemplo bem simples do nosso dia a dia. Vamos imaginar que nós pedimos a Deus força e coragem para, nessa existência, nós desenvolvermos em nós a virtude da caridade. Então, vai acontecer ao longo da nossa existência inúmeras oportunidades para que nós pratiquemos a caridade, né? Um outro exemplo. Vamos imaginar que nós quisermos desenvolver nesta existência a virtude da paciência. Então, Deus vai nos agraciar, colocando perto de nós pessoas, muitas vezes, de comportamento tão ou mais difícil do que o nosso, para que, em contato com essas pessoas de comportamento tão difícil ou mais difícil do que o nosso, nós possamos, com essas pessoas, aprender a exercer e a praticar a caridade. É disso que trata-se essa questão. Então, pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Sim. Se nós pedimos, colocamos no planejamento reencarnatório algumas provas que vão nos testar para ver se a gente já aprendeu e já evoluiu em algum quesito, é fundamental que nós tenhamos o laboratório aonde nós vamos vivenciar se nós já desenvolvemos ou não esta ou aquela virtude. Então, por exemplo, né, a questão da paciência que eu acabei de falar. Se nós reencarnamos com o fim e propósito de desenvolver essa virtude, né, nós não teríamos como exercitar e praticar essa virtude se Deus colocasse em torno de nós só pessoas absolutamente bondosas, pacientes, equilibradas. Como a gente conseguiria praticar a paciência no meio de pessoas, né, nesta condição espiritual? Não conseguiríamos. Então, ele coloca perto de nós pessoas difíceis, falando numa linguagem mais simples, para que nós possamos aprender e desenvolver essa virtude que ainda não temos. Então, aonde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, são as oportunidades que nós precisamos para o nosso processo evolutivo. A questão seguinte é a 260A, e diz assim: assim, se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas, ou seja, então, para a gente evoluir, tá, nós vamos precisar encontrar, então, na nossa reencarnação, espíritos que dificultem a nossa vida, para justamente a gente provar se a gente está aprendendo as lições que precisamos aprender, essa questão. A resposta dos espíritos: e se deveria lamentar por isso? E se deveria se lamentar por isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra. Então, por que tem que ter no nosso entorno pessoas tão complicadas quanto nós? Para a gente aprender as lições. Agora, se nós só quisermos ter diante de nós pessoas boas, equilibradas, evoluídas, diz aqui a questão: por que a gente não trabalha para que a Terra continue o seu processo evolutivo e deixe de ser um planeta de provas e expiações, né?
e ingresse no nível, né, de terra de regeneração, de planeta de regeneração, que é o que vai acontecer conosco, como planeta amado, né? Como esse planeta bendito que é a nossa escola maior, né? É isso de que trata, então, aqui. Se a gente não quiser pagar as nossas provas com as pessoas, abre aspas, problemáticas, que ajudemos, então, o planeta Terra sair desta condição de provas e expiações, né? E aqui, o chamamento é para que nós façamos o aprendizado não pela dor, mas pelo amor. Pelo amor. A questão seguinte, 261, nas provações, porque deve passar para alcançar a perfeição, porque todos estamos condenados à perfeição, à angelitude, o espírito terá de experimentar todos os gêneros de tentação? Pergunta Kardec. Terá de passar por todas as situações que possam, né, excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sexualidade, etc.? A resposta dos espíritos: não, certamente que não. Pois sabeis que há os que tomam, desde o princípio, um caminho que os livra de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os riscos desse caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá se tornar um avarento ou um pródigo, um egoísta ou um generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade, o que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Ou seja, resumindo, então, a questão 261, né, para nós atingirmos a perfeição, do qual nós levaremos, né, milhares de vidas, de existências, uma vida só, muitas existências. Mas para que a gente atinja a perfeição, teremos que reencarnar. Já reencarnamos muitas vidas. Essa é apenas mais uma. Reencarnaremos muitas vidas ainda pela frente. Então, para isso, precisamos ser testados, né, nas nossas dificuldades de inveja, de orgulho, de ciúme, de sensualidade, de avareza e tal. Essa é a pergunta de Kardec, né? E os espíritos deixam, objetivamente falando, eles dizem não precisamos, para atingir a nossa perfeição, passarmos por essas sucessivas provas, tá? Pois sabeis que aos que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. E que caminho é esse? Que faz com que a gente não precise repetir, né, situações, né, que nos deixem em condições tão tristes. O amor. A prática do amor, a prática da caridade. Então, precisamos passar por situações difíceis, mas como nós vamos passar por essas situações difíceis? Pedimos a prova, ganhamos a prova. Mas como nós vamos vivenciar essa prova? Né? Aqui, os espíritos de luz responderam a Kardec e aos médiuns. Vamos imaginar que alguém pediu a prova da riqueza, que é uma das mais difíceis. Então, pediu, colocou no planejamento reencarnatório: serei uma pessoa rica. Tudo bem, prova aceita. Deus concordou. Agora, como nós vamos viver essa prova? Nós vamos vivê-la sendo avarento ou sendo uma pessoa pródiga? Nós vamos viver essa prova sendo egoístas ou sendo generosos e aproveitando essa riqueza para ajudar as pessoas? Então, as provas, dor, angústia, sofrimento, fazem parte da nossa escala evolutiva. São degraus que nos ajudam no caminho da perfeição. Está tudo no nosso planejamento reencarnatório. Não precisamos brigar com Deus e não devemos reclamar de Deus e de ninguém, a não ser de nós mesmos.
foram escolhas nossas, porque Deus, que é nosso Pai amoroso, nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos essas provas. Então, a culpa não. A doutrina espírita não trabalha com a dimensão culpa. Nós trabalhamos com a dimensão da responsabilidade. Escolhemos as provas, colocamos no nosso planejamento reencarnatório e agora nos compete vivenciar essas provas com alegria, com paz, com gratidão a Deus, porque nos dá a oportunidade de nos testarmos para medirmos e avaliarmos o grau, em que grau de evolução nós nos encontramos. Estamos muito longe da perfeição, mas já estivemos mais longe. Chico sempre lembrava isso, né? Sempre lembrava isso. Vamos olhar para as nossas dificuldades com o firme propósito de nos melhorar. E vamos olhar para nossas virtudes, que ainda são pouquinhas, mas como um alento, né? Como alguma coisa que nos dá ânimo para que prossigamos no nosso caminho, né? De cumpridores, ainda muito imperfeitos, mas cumpridores do Evangelho de Jesus. Então, meus amados irmãos, a nossa hora já se fez para o estudo doutrinário da tarde de hoje. Então, agora nós vamos para o momento do passe, né? Os médiuns, trabalhadores da nossa casa, Seara de Jesus, se encontram nas suas casas desde hoje de manhã, em oração, para o momento do passe, então. Vamos manter os nossos olhos fechados, a nossa mente elevada a Deus e a Jesus, com profundo sentimento de gratidão por mais uma existência, por mais desta oportunidade. Pai amado, Jesus querido, eis-nos aqui, teus filhos. Vivemos um momento delicado, que sabemos que é para o nosso bem, mas ainda não temos inteligência para compreendê-lo na sua exata dimensão. Então, Pai amado, nós te pedimos, derrama sobre todos nós o bálsamo do teu amor, da saúde, da força, da coragem, da fé e da esperança, para que possamos passar por esse momento e sairmos dele ainda mais fortalecidos no nosso compromisso para contigo, teus filhos e teus discípulos, porque seguidores de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai amado, sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixei, Pai amado, cairmos em tentações, e livra-nos da prática de todo e qualquer mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Deus, de Jesus, do seu Oswaldo Melo, da espiritualidade amiga, agradecidos. Nós agradecemos e encerramos o nosso estudo e atividade doutrinária da tarde de hoje. Que as bênçãos do nosso amado Nazareno permaneçam sempre com todos nós. Que assim seja. Sim, sim.